Aqueles que fumam bazuco praticamente já chegaram ao fundo do poço, porque é como um caminho sem volta, de verdade. Ou seja, são muito poucas as pessoas que conseguiram entrar nesse mundo e conseguiram sair. Atualmente, essa é sua principal fonte de renda? Mas sim, o bazuco é basicamente o que mais se vende. Isso não é tudo, isso é toda uma estrutura muito organizada. Então, nós lidamos com a questão dos furtos, a questão do flétil, a questão dos assassinatos por encomenda. Deus Todo-Poderoso consagra esta arma para proteger o homem e que a Santíssima e o sangue do Senhor Jesus Cristo o curem, protegendo-o de todo mal e perigo. Está tudo pronto para a batalha. Está pronto para a batalha. A palavra com Deus e a Santíssima e o sangue de Cristo. Pai, por respeito, amém. Este ano, a produção mundial de cocaína atingirá o maior nível da história. Enquanto pessoas em capitais ricas ao redor do mundo consomem cocaína produzida aqui, os resíduos tóxicos ficam para trás. Chamamos isso de bazuco, e literalmente significa lixo. É o resíduo da cocaína e é composto por substâncias como querosene, ácido sulfúrico e, segundo alguns, até ossos humanos triturados. Por 30 centavos por dose, é a droga mais barata do mundo. Mas mesmo a esse preço de barganha, o aumento nas vendas de bazuco está enchendo os bolsos dos cartéis, porque produzi-lo quase não custa nada para eles. Quando se transforma lixo em dinheiro, tudo é lucro. Então, nos deram acesso a uma das organizações criminosas mais temidas do mundo. Eles se chamam Cartel do Golfo. O braço do clã em Bogotá controla o comércio de bazuco na cidade. Vamos conhecer o chefe deles em São Bernardo, bairro que transformaram em um mercado de bazuco a céu aberto. O clima está tenso porque um contato nosso foi assassinado aqui ontem à noite e ninguém quer dizer como ou porquê. Dizem para o cinegrafista ficar no carro. Sim, todo mundo nos conhece. Tem gente que até nos cumprimenta sem sabermos quem são. Alguns até recebem a admiração das pessoas. Mas eu te digo que eles te veem como ídolo. Além de ser um mercado de bazuco, dirigido de fato pelo cartel, São Bernardo também é o lugar para onde os consumidores vão para se drogar. As pessoas daqui, muitas delas em plena psicose por causa do bazuco, não aceitam a presença da nossa câmera e começam a cercar o nosso carro. Isso aí, tá tudo bem. O quê? Pode seguir. Você quer que a gente vá embora de carro ou não? Apesar da autoridade do chefe do clã na região e de suas garantias, até mesmo ele começa a temer pela nossa segurança. Vamos ter de bombar. Ok. Espere eu descer o carro. Ei, eles vêm comigo. Time, vem comigo. Que não sei, não. Eles estão, drogados. Então nem percebem o que está acontecendo. Eles estão nas suas loucuras. Diferente de outras drogas derivadas da cocaína, esta causa alucinações nos usuários. Some isso a paranoia e a agressividade do crack. E você tem o tipo de psicose agitada pela qual o bazuco é conhecido. O que colocam não os deixa tão nervosos. Após fumar, a euforia dura cerca de 30 segundos, antes de surgir a ansiedade, levando os usuários a buscarem constantemente a próxima dose. Enquanto tenta largar, não consegue. E você sente? Como uma sensação de temor, de medo. Você sente pânico e o estômago embrulhando. Como se a ansiedade me desse vontade de vomitar, igual a de um alcoólico. Sim. Mas o que eu queria te perguntar é que parece estressante. Parece algo que não é tão prazeroso. Parece algo horrível, ruim. Sim, eu vou dizer. Então. A gente paga por isso, por se assustar, por estar. Eu experimentei o crack. Qual é melhor, o bazuco ou o crack? Isso é melhor. Porque o bazuca é tipo o mais forte. Mais forte? Ok. O baixo preço faz do bazuco uma droga quase exclusivamente para os pobres. 90% dos usuários pertencem às classes mais baixas da Colômbia. O que vocês faziam antes de cair nisso, de começar com o vício? Eu sou mestre de obras.
Eu não faço isso, não é por pena de você. Nada. Não. Você gostaria de desistir? Sim, eu adoraria. Isso é uma das coisas mais tristes nisso tudo. É a parte triste disso tudo. Os sofrimentos que a gente causa à família. Sim, eu me sinto um pouco culpado por todo esse mal que causei à minha família. Depois, encontrei refúgio nisso. Para fugir? Sim. Para não sentir o quê? Como eu dizia, dor, esse remorso de ter perdido as pessoas que mais amo. Com toda a pobreza que existe aqui, é evidente como o cartel se aproveita disso ao inundar as ruas com uma droga tão barata quanto o bazuco. O controle total deles sobre a região também oferece aos usuários uma espécie de espaço seguro. Então, esse lugar seria como um parque de diversões para manter os dependentes aqui e consumindo mais? Sim, é isso mesmo. E ao consumir, o dinheiro vem para nós, não vai para outra boca. Bom, as casas aqui sempre estão assim, porque há vários aluguéis em todas elas. Então, aqui uma pessoa conseguiu um quarto e aqui ninguém se mexe porque eles controlam tudo. E é uma pessoa, mesmo assim, os vendedores, todos esses caras conhecem eles. Então, é só procurando por drogas, sabe onde encontrar. O chefe quer mostrar mais sobre a operação de bazuco do Cartel do Golfo. Mas primeiro, eles dizem que teremos que passar por uma espécie de teste, que consiste em entrar em um prédio abandonado, nos arredores do deserto de Bazuco. Sem saber o que nos espera, eles começam a revistar nossa equipe. Os cachorros são bravos? Sim. É bem estranho. Nunca vi isso antes. Tem tipo 10 bruxas lançando feitiços ao mesmo tempo. Falam em proteger o bazuco e a mercadoria, mas querem que os consumidores continuem vindo. A energia é muito estranha. Todos estão armados. E nos dizem que essas mulheres são muito poderosas, porque os chefes do narcotráfico as consultam para tomar decisões importantes. Então elas podem manipular e dizer quem é o inimigo deles. Elas matam inimigos e lançam feitiços protetores. Esta coisa, você sabe, o misticismo é muito particular da nossa terra. Além de rezar pela segurança da mercadoria, as bruxas também lançam feitiços sobre os homens do cartel e suas armas, protegendo-os do perigo e guiando suas balas. Em nome de Deus Todo-Poderoso, conjuro esta arma para que tudo dê certo para ele. E que tudo dê certo em tudo que ele for fazer. E que todo aquele que tentar fazer qualquer mal a ele, que o mal volte para essa pessoa. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. A mão esquerda. Deus quebre os favores de todo mal. O perigo. Amém. Você faz feitiços para protegê-la dele. Sim, para ele, para proteger. Nós não trabalhamos só para ele. Trabalhamos em nível geral. Todo dia e noite trabalhamos com o México, com os Estados Unidos, com o Equador. Você me entende? Lá eles mandam trabalho, nós fazemos aqui. Trouxe o sangue de Cristo. E aos anjos celestiais. Nós trabalhamos com a máfia branca. Se fosse com a máfia negra, seria matar o diabo. Não. Não trabalhamos com isso. Preciso me internar. Nós temos respeito, tudo é escondido. Uma vez saiu um rapaz daqui que é muito... Vem pro próximo. Mas ele começou a fazer as coisas erradas, começou a roubar, começou a aprontar e... Bom, ficou aqui várias vezes, uns 3 meses. Parece que esse cara, nada e nada, não tinha jeito de pegá-lo. E pelo menos isso, naquele dia em que acendemos a vela, acredite ou não, ele chegou em 5 minutos. O cara chegou. E o que aconteceu com ele? Ele caiu no chão. Após receber a bênção da bruxa na noite anterior, o chefe deve seguir para mostrar mais sobre sua operação de bazuco. No dia seguinte, ele nos convida para ver como é feita a droga mais barata do mundo. Olá. Olá. Como vai, senhor? Bem. Na mão, obrigada. Então isso é pasta de coca? É pasta de coca. Sim, é isso. A base de coca. Que sai da folha que é polhida lá nas fazendas.
A palavra baçuco vem de base, como na camada base da cocaína. Como o baçuco é fumado, algumas pessoas o comparam ao crack. Mas enquanto o crack é relativamente puro, o bazuco contém os resíduos tóxicos dos produtos químicos usados para processar a cocaína, desde gasolina até ácido sulfúrico. Isso causa hepatite tóxica, pneumonia química, intoxicação por chumbo e atrofia cerebral. Os fabricantes adicionam ainda mais produtos químicos e solventes baratos para acender e extrair o conteúdo de cocaína, que ao serem fumados, são tóxicos. E o que a liga contém? Contém um produto químico branco cujo nome vamos poupar porque não nos permitem dizer. Cozinheiros de bazuco acrescentam substâncias para aumentar o volume. Rumores dizem que usam cimento, cinza vulcânica e até ossos humanos. A isso, até o próprio coveiro vendia um pedaço de canela ou de cotovelo. Eu não chamo isso de... E você não sentia nojo, medo ou nada? Porque às vezes costuma. Já ficava morto. E então você ralava com o quê? Se raspava com uma faca ou com vidro. Se raspa assim, se tira a farinha. Chamava de 50 gramas. E sai 4 ou 5 gramas. E isso só já atrai as pessoas. Você já provou? Não, eu não provei. Porque eu tenho muito respeito, porque sei que se torna uma droga muito viciante. O usuário fuma uma e já quer fumar outra. Ou fuma 2 e já quer fumar 5. Fuma 5 e já quer 10. E você se sente mal por ver as pessoas assim, viciadas? Isso é decisão de cada um, porque praticamente ninguém obriga ninguém. É porque a pessoa gosta. Eles trazem produtos químicos que viciam cada vez mais a pessoa diariamente. Nossa, ela faz rápido. E antes, o que você fazia? De lá eu passei a trabalhar diretamente na minha plantação de banana, né? Mas o trabalho acabou. Tem que vir procurar trabalho na cidade. O campo é muito bonito, mas a gente tem que ter com o que sobreviver, senão... Me refiro a uma plantação de banana ou a uma de esponja. Éramos pobres, éramos fazendeiros. Somos os que sempre suportaram o peso da guerra na Colômbia. Este ano, as ruas da Colômbia tiveram distúrbios. O país já estava abalado pelo fluxo de refugiados internos que escapavam das áreas dos cartéis para as cidades. Depois, o caos explodiu após a pandemia, o que provocou protestos generalizados e uma repressão policial brutal. Ao bloquear estradas, esses distúrbios, por sua vez, causaram escassez de combustível e alimentos, agravando o problema. Tudo isso favorece o Cartel do Golfo, que agora conta com um exército de deslocados e desempregados para viciar em bazuco ou recrutar para sua organização. O governo adotou uma postura rígida e declarou guerra aos cartéis do bazuco. O exército invadiu recentemente o bairro El Bronx, em Bogotá, focando a operação nos usuários de bazuco. Encontraram cadáveres, membros desmembrados, drogas, armas e crianças exploradas sexualmente. Derrubaram prédios, mas não demorou muito para que São Bernardo se tornasse o novo El Bronx. Você acha que o governo consegue acabar com todos esses pontos de droga? Ou se demolirem um, surge outro? Debola em 3 e aparece em 5. Mesmo que seja em outro bairro por lá. Então, você acha que governo e polícia nunca vão acabar com isso? Com a questão das dependências, o vício em drogas é como um tema de responsabilidade social que basicamente compete a eles. Mas o que você pensa um pouco sobre essa situação de pobreza, de extrema indigência? Quer dizer, você se sente mal por venderem esse produto para essas pessoas? O que está deixando elas tão viciadas? Quando o assunto é dinheiro, já era. Dá pra dizer que a gente acaba esquecendo de como essas pessoas estão? Até o dano que está sendo causado à sociedade, a gente tem consciência de tudo isso. Mas mesmo assim, isso é um ponto sangue polo, sabe por quê? Porque não existe apoio do governo em um país como o nosso. Ou seja, é muito difícil. Aqui ninguém se importa com o bem-estar dos outros. Aqui não existe rede de apoio, não tem como as pessoas se ressocializarem, pararem de consumir tal tipo de droga. Sabe por quê? Porque para os governos isso não interessa. Até o estado mental da gente é afetado por isso. Mudar de vida. Sim? Mas não é tão fácil assim.
clã se mostra muito disposto a culpar o governo pela pobreza na Colômbia. Mas, ao produzir e traficar uma droga tão barata quanto o bazuco, eles estão se aproveitando da situação e também são responsáveis pela crise. A popularidade do bazuco entre uma população crescente de pobres urbanos desempregados alimenta as empresas criminosas violentas que ameaçam desintegrar a Colômbia, mas também destrói a saúde mental das pessoas. E como o bazuco é mais letal do que qualquer outra droga de rua, devido aos químicos tóxicos que contém, em muitos casos também está matando essas pessoas. Nós os encontramos com Jenny e Julian, um casal que vive nas ruas de Bogotá e que ambos se tornaram viciados em bazuco. Eles passam o dia recolhendo lixo para vender como material reciclável. O vidro, por exemplo, o vidro é muito barato. O quilo do vidro custa 100 pesos. Então, para possuir 3.000 pesos, você tem que levar 30 quilos de vidro. Olá. Boa tarde. Olá, como vai? Quanto está o vidro? Que pena incomodar vocês. Boa tarde. Desculpem, estamos incomodando. Olhem, estamos juntando dinheiro para poder comprar um cafezinho com alguns pãezinhos. Nós reciclamos para pagar um beliche. Não sei se de repente vocês poderiam nos ajudar. Aqui também tem isso. Vou apagar. Com licença. Bom, eu já trabalho com a Open há 16 anos. Eu era brigadista contra incêndio. Até que chegou a pandemia. May, você não tem opções. Mesmo com dinheiro, não pode pagar hotel. Esse toque, bem molhado. Jenny é uma das aproximadamente 5,6 milhões de colombianos que ficaram sem emprego durante a pandemia. Então, bem, a única opção era ficar acordada e das 8 da noite até às 6 da manhã, quando amanhece. Quando você está na rua, precisa de uma boa apresentação pessoal, precisa de um uniforme. Então, se você tem uma residência e trabalha todo dia, não vai ser tão fácil manter sua camisa branca bem passada, suas calças bem cuidadas, tudo arrumadinho. Então, essas são coisas que a gente perde, que são difíceis, mas... O que o dependente de bazuco sente quando não tem bazuco e precisa? O corpo te... Estou sentindo isso neste momento. E o que é? Como você descreveria? Como se sentisse falta, como se quisesse de novo. E é como se, de repente, se você está triste ou preocupado, no momento em que você explica isso, recebe uma notícia forte. Já que o governo não vai reduzir a pobreza de um dia para o outro, a única esperança para os usuários de bazuco atualmente é a redução de danos. Com Jenny e Julian, vamos conhecer uma ONG chamada Acción Técnica Social. Julian, o fundador, nos convidou para filmar uma oficina em que está ensinando os usuários de bazuco a consumir usando um cachimbo seguro, que filtra grande parte dos químicos nocivos do bazuco. O que isso permite? Essa abordagem evita duas coisas. Primeiro, que o bazuco entre em contato direto com o fogo. Segundo, que se formem substâncias mais tóxicas que mencionei e que surgem na queima. O bazuco vai ser aquecido até o ponto em que a única substância que vai evaporar de todo o pó é a que está na base de coca, certo? Segundo, alguns dos adulterantes mais comuns que costumam colocar no bazuco ficam aqui e não vão junto, não são inalados na tragada. Como eu disse, isso reduz o impacto negativo na saúde de vocês. Pra falar a verdade, se tiver vazio tem que dar um trago. A pipeta segura de Julian é atualmente um protótipo que espera distribuir algum dia em centros de saúde, de forma semelhante aos programas de agulhas esterilizadas. Basicamente, se existe uma correlação. Estamos entre o abandono do Estado, das instituições, um pouco, e o bazuco, né? E o consumo de bazuco. O que eu verifiquei é que, obviamente, por ser uma substância tão estigmatizada e o consumidor também ser estigmatizado por causa da substância, é meio que uma regra. Se você não abandona o consumo de bazuco, então você merece tudo o que acontece com você e você acaba perdendo sua cidadania. Está estigmatizado simplesmente porque é consumido por pessoas pobres e muitas vezes é associado ao crime, mas faz parte integral do comércio da cocaína. A polícia colombiana invadiu neste fim de semana o maior ponto de venda de drogas da Colômbia. As autoridades disseram que 11 pessoas foram presas e a polícia apreendeu grandes quantidades de cocaína, maconha e uma substância viciante conhecida como bazuco.
Acho que o consumo de bazuco é muito estigmatizado em relação à substância. As alternativas que às vezes são oferecidas no distrito têm muito a ver com essa questão ética de que se você quer receber ajuda, então deve parar de consumir. A opção de não consumir não é a solução nem a mais imediata para esse tipo de pessoas ou consumidores que têm, além disso, situações de vida um pouco mais complicadas. Então, a redução de riscos e danos me permite oferecer alternativas para melhorar a qualidade de vida de todas as dinâmicas, inclusive a vida dessas pessoas, de uma forma que elas também possam tomar suas próprias decisões, aplicá-las e que sejam funcionais para elas. O problema é o bazuco, que vai além do físico e químico. Nisso se trabalha muito também, essa parte das pessoas. Acham que vão arrancar isso e pronto, que a mudança vai acabar. É um processo que eles entendem, dá pra ver que eles realmente sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo. Uma mulher na rua. Eu não sei, eu sempre andei sozinha até que conheci ele. E aí, foi amor à primeira vista, como dizem? Algo assim. Sério? O que você pensou quando a viu? Não, aquela sempre foi guerreira, sabe? Sim. E o que me chamou muita atenção foi que... E você, o que pensou? O mesmo, muitas vezes. Bom, Como seria? bem, ver no futuro também não, porque eu sou dessas pessoas que você não pode pensar no que vai fazer amanhã, porque, sabe, isso é... Nunca se sabe o que vai acontecer. Mas sim, há momentos difíceis e nós, sabe, superamos muitas coisas e o tempo é quem diz tudo. Então, o que eles realmente querem e precisam, digamos, são opções, tanto de trabalho, ocupacionais, de saúde e outras, que permitam, digamos, que eles se adaptem às dinâmicas de vida que eles têm e que, assim como nós, possam escolher modificar os estilos de vida que eles levam dentro de suas realidades. Para que finalmente possam ter um pouco mais de funcionalidade e tenham, digamos, menos riscos, tanto em seus contextos quanto em seu entorno. Assim, através de oficinas como estas, onde os usuários de bazuco são tratados com dignidade, podemos ver o lado humano por trás do vício em bazuco. Vimos, por exemplo, Jenny e Julian, um casal doce, mas presos em um ciclo vicioso. É triste, mas essa é a realidade de milhares de colombianos. Muito se fala que os consumidores ocidentais de cocaína são responsáveis por um rastro de morte. Mas além dos assassinatos, também existe um subproduto tóxico que está causando um enorme dano à sociedade colombiana. Como ocorre no comércio global, países pobres lutam para produzir bens consumidos pelas nações mais ricas. Infelizmente, é um círculo vicioso aqui. Com o narcotráfico financiando conflitos armados, mais pessoas são deslocadas e muitas tornam-se dependentes ou trabalham para os cartéis. Não dá para eliminar o comércio global de drogas, mas está claro que quem tem emprego raramente vira dependente ou criminoso. Talvez a solução para a epidemia de bazuco e para muitos dos problemas da Colômbia não esteja em combater o crime, mas sim em dar oportunidades às pessoas.